Aleluia. Glória a Deus. Por causa do Mestre da vida, nós estamos voando como águia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite, na qual nós podemos compartilhar da Tua palavra, aprender mais de Ti. Obrigado pela Tua palavra que tem chegado aos nossos corações, produzindo transformação, produzindo mudança, produzindo crescimento. Obrigado, Senhor, por essa igreja estabelecida neste lugar. É luz aqui na Asa Sul. E nós vamos expandir, nós vamos crescer, nós vamos avançar para outros lugares. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, bendizemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, banda. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Estou bem também. Hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro ele está organizado em 28 capítulos e ele relata uma parte da história de alguns apóstolos ao longo de mais de 30 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, nesse livro nós veremos como o evangelho ele foi espalhado no mundo antigo e também vamos ver algumas lições importantes que servem de referência para a igreja dos nossos dias. Irmãos, já se passaram quase 2000 anos. Foram 2000 anos de mudanças. Mas as palavras e os exemplos desses primeiros cristãos ainda têm muito a nos ensinar. Alguns dos acontecimentos mais importantes do início do cristianismo estão registrados neste livro. Ele foi escrito por Lucas. Na verdade, ele faz parte de um livro maior. Era um livro que foi dividido em duas partes. A primeira parte ficou com o nome do evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Lucas, e a segunda parte ele dá continuidade à sua obra, fazendo a descrição dos primeiros anos do cristianismo. O interessante é que o Lucas, ele é o único escritor da Bíblia que não é judeu. Ele era turco, ele nasceu em Antioquia, ao sul da Turquia, quase na Síria. Ele era um homem culto e os irmãos devem saber que ele exercia também a medicina. E esse livro, ele foi escrito, ele foi destinado a uma pessoa chamada Teófilo. A Bíblia não traz muitas referências a respeito de Teófilo. Sabe-se que ele era um oficial da nobreza romana. E também não se tem muitas informações a respeito do ano em que esse livro foi escrito e nem do local onde foi escrito. Estima-se que tenha sido escrito entre o ano 62 e 70 depois de Cristo. Mas, pelos relatos que nós vemos, tão detalhados de Lucas, tanto no seu evangelho como no livro de Atos dos Apóstolos, é curioso, se ele foi escrito em torno do ano 70, ele não mencionar o fato do incêndio de Roma, que foi em 64 depois de Cristo. Ou a morte de Paulo, que foi em 64 também, a morte de Pedro, que foi em 67, a destruição de Jerusalém, que foi no ano 70. Mas, de qualquer forma, seja uma omissão de Lucas ou não, fiquem com essa data, em torno do ano 62, 63, até 70 depois de Cristo. E nós vamos ver que esse livro ele está dividido em dois focos. A igreja de Jerusalém e o ministério de Pedro, e a igreja de Antioquia e o ministério de Paulo. Nós vamos ver que Lucas ele trata de algumas questões que são bem particulares à igreja de Jerusalém, que era formada na sua grande maioria por judeus, e era liderada por Pedro, Tiago e João.
Lucas também ele fala sobre o pensamento doutrinário dos primeiros cristãos e como surgiu o segundo maior foco cristão da época, a igreja de Antioquia, que era formada na sua grande maioria por gentios, e era liderada por Paulo, Barnabé e alguns mestres e profetas. Nós vamos ver que nesse livro é abordado o grande tema da visão dessas duas igrejas, o ministério da circuncisão e o ministério da incircuncisão. Nós já tocamos nesse assunto no estudo do livro de Gálatas e vamos novamente voltar a isso, porque foi um fato muito relevante na história do cristianismo. Esse livro contém também excelentes registros dos mais proeminentes pregadores e mestres da época. Nós vemos discursos de Paulo, de Tiago, de Estevão, de Pedro e outros que são de bastante valor para a igreja dos nossos dias. Encontraremos também algumas questões relacionadas a relacionamento ministerial, relacionamento entre lideranças, crescimento da igreja, a obra de Deus por meio do Espírito Santo, evangelismo, fundamentos doutrinários, formação cristã. Então, nós estamos lidando com um material muito rico, um material que é muito atual e de muita relevância para a igreja dos nossos dias. E como hoje é um culto de ensino, eu acho, já que nós vamos estudar especificamente o capítulo 1 do livro de Atos hoje, eu acho que a gente poderia fazer uma leitura do capítulo inteiro, para que a gente tenha uma ideia global, para depois a gente ir compartimentando o conteúdo desse capítulo. Para não se tornar uma leitura muito maçante, existe um livro, ou melhor, um filme no YouTube que chama-se Atos dos Apóstolos. Ele reproduz palavra por palavra a versão bíblia da Nova Versão Internacional. Então, é uma maneira agradável de nós lermos a palavra e assistindo aquela dramatização ao mesmo tempo. Então, a gente vai usar esse recurso nessa noite. Tá ok aí, produção? Estou recebendo sinal aqui. Não, é só esse filme, eu acho que se não atrapalhar, não tem problema. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria
e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram. Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Aleluia, até aí. Então, quem quiser assistir esse filme, está disponível no YouTube. São 3 horas de filme, 3 horas e alguma coisa. Então, em 3 horas a gente consegue ler o livro de Atos todo. Não é muita coisa, né, irmãos? Então, vamos agora tratar do capítulo 1 por partes. E diz o versículo de 1 a 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Então, o primeiro livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele conta aquilo que Jesus fez no seu ministério terreno. O livro de Atos é a narrativa da continuidade dessa obra iniciada por Cristo e que agora estava confiada aos discípulos. Lucas diz que os discípulos, apóstolos, foram testemunhas oculares de tudo o que aconteceu com Jesus, da sua vida antes da crucificação até os 40 dias depois da sua ressurreição. Então, depois disso,
depois da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos em muitas ocasiões, para provar que estava vivo. Por que ele fez isso? Porque após a sua morte, alguns discípulos se desiludiram e passaram a temer a própria morte, e por conta disso se dispersaram. Mas depois de eles verem a Cristo ressuscitado, a coisa mudou de figura. Eles passaram a ficar destemidos, ousados, intrépidos, passaram a arriscar tudo para transmitir as boas novas ao mundo. Eles sabiam que Jesus estava vivo, e a igreja primitiva foi inflamada pelo entusiasmo de contar esse fato às pessoas. E por que essas informações são importantes para nós, nos dias de hoje? Porque, irmãos, passados 20 séculos, ainda temos confiança no testemunho deles. Ainda temos confiança de que a nossa fé não se baseia em fábulas, mas se baseia em fatos. E o que nós devemos fazer? Nós devemos trabalhar para divulgar e estabelecer o reino de Deus nesta terra. Irmãos, cada pessoa alcançada pela palavra de Deus é um território conquistado para o reino de Deus. O livro de Atos, ele registra como essa obra teve início. Agora cabe a nós darmos continuidade a isso. Amém. Tiagão, por favor, apaga essa luz aqui. Continuando a palavra, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então, esse início não poderia ser feito de qualquer forma. Os discípulos precisariam de uma estrutura espiritual para que pudessem testemunhar do reino. E que promessa é essa que o texto está falando? O derramamento do Espírito Santo. O profeta Joel já tinha falado sobre isso. O Espírito Santo seria essa estrutura. O Espírito Santo seria esse derramamento, esse revestimento de poder que eles precisavam. Joel 2, 28 e 29 diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, o Espírito Santo seria enviado por Deus para que ele estivesse não somente com seus filhos, mas também em seus filhos. Cristo, ele precisava voltar para o céu. A sua presença aqui iria limitar a transmissão das boas novas. Por quê? Porque ele poderia estar em apenas um lugar de cada vez. Mas quando ele foi para o céu e enviou o Espírito Santo, ele passou a estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Irmãos, quando nós recebemos a Cristo pela fé, nós iniciamos um relacionamento pessoal e imediato com o Senhor, não é isso mesmo? Pois esta presença dentro de nós nos ajuda a nos tornarmos como Cristo e nos dá capacidade para expandirmos o reino de Deus nessa terra. Diz assim o verso 5: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Irmãos, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Mas não fica só nisso. Nós podemos também ser batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é
revestimento de poder para testemunhar que o texto está falando. Ah, Paulo, mas o batismo com o Espírito Santo não é uma porta que abre para os dons espirituais? Sim, irmãos, você só vai operar nos dons depois de ter sido batizado no Espírito Santo. Mas os dons não são um meio em si mesmos, eles são ferramentas. O propósito maior é testemunhar do reino. O propósito é o reino. O propósito não são as minhas experiências pessoais com o Senhor. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este tempo em que restaurarás o reino para Israel? Durante os anos do ministério de Jesus nessa terra, continuamente os discípulos se perguntavam a respeito do reino. Como ele seria? Quando ele viria? Qual seria a função deles nesse negócio todo? A visão tradicional é de que o Messias seria um conquistador que iria libertar Israel de Roma. Contudo, o reino que Jesus falava, em primeiro lugar, era um reino espiritual, estabelecido no coração e na vida dos crentes. Lucas 17, 20 a 21 diz: Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, a presença e o poder de Deus estão dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Verso 7, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, como nós dissemos, havia uma expectativa que Jesus libertasse Israel do jugo romano. Mas a resposta de Jesus nesse texto aqui foi de que é Deus quem define a programação de todos os acontecimentos, sejam eles globais, sejam eles nacionais, sejam eles pessoais. A verdade, irmãos, é que nós nem sempre teremos todas as respostas para as perguntas que nós fazemos ao Senhor. Por quê? Porque a nossa caminhada é uma caminhada baseada na confiança de que Deus é o nosso Pai e Ele cuida de nós. As revelações são progressivas. Quando nós cumprimos um passo, o Senhor vai lá e nos mostra um passo seguinte. É lógico que às vezes Ele nos mostra algo mais à frente, mas isso sempre tem um propósito definido. Sempre há uma visão de reino. Não é para massagear o nosso ego. Como vai ser um ministério poderoso. Não, não é nada disso. São estruturas que o Senhor vai construindo dentro de nós, por intermédio dessas informações. Irmãos, nós nem sempre teremos uma estrutura espiritual, psicológica ou até mesmo física para tomarmos conhecimento de como será o final do filme das nossas vidas. Vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo. No capítulo 9 de Atos, vamos imaginar, Paulo está ali na rua direita, Ananias está a caminho. Vamos supor que Jesus aparecesse novamente para Paulo e falasse assim: Paulo, o negócio é o seguinte, eu te escolhi porque eu vou revelar para você grande parte da doutrina da igreja. Você, para mim, é uma pessoa fundamental. Agora eu vou te contar uma coisa: no final da sua vida, você vai perder a sua cabeça. Qual seria a resposta natural de Paulo? Ou pelo menos a minha? Falei: Senhor, eu gosto da minha cabeça onde ela está. Ela fica ótima em cima dos meus ombros. Não seria isso? Talvez fosse a mesma resposta de Paulo. Ele não tinha essa estrutura ainda para saber o final do filme. Mas ao longo da sua caminhada, essa estrutura foi sendo construída dentro dele.
Quando ele relata que conheceu um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que são inefáveis, que não são lícitas a serem contadas, estima-se que tenha sido, ele estava falando a respeito dele mesmo. Paulo não foi ao terceiro céu para fazer turismo evangélico. O Senhor estava trabalhando na sua estrutura. As coisas que ele viu lá, forjou coisas no seu interior, para ele enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou. Eu imagino Paulo no final da sua vida, quando ele teve que enfrentar o verdugo, diante do seu algoz, ele estava ali em paz. Ele devia estar pensando: combati o bom combate, encerrei a minha carreira, a minha fé está guardada, eu sei para onde eu vou. Para mim, o viver é Cristo, morrer para mim é lucro. Verdugo, dá uma só, não erra, pelo amor de Deus. Irmãos, a verdade é que somos pessoas comuns, que precisam apenas confiar num Deus que não tem nada de comum. Precisam apenas confiar num Deus que é extraordinário. Foi isso que Paulo fez. A nossa caminhada é uma caminhada de descobertas, de crescimento nele. Mas, para que isso aconteça, antes de tudo, nós precisamos sair da dimensão do conhecimento intelectual e passarmos para a dimensão da revelação de quem Ele é. Irmãos, a revelação de quem Cristo é, produz em nós transformação. Alguns interromperam essa busca pela revelação de quem Ele é, e por causa disso, estagnaram na fé. Em consequência, também estagnaram na transformação. Irmãos, se nós pararmos de avançar, nós interrompemos o alcance do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós comprometemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, antes de desejarmos saber tempos e épocas e procurando profetas e saber como vai ser, irmãos, nós precisamos, antes disso tudo, desejar o conhecimento pleno de Cristo. Devemos desejar alcançar a revelação de quem Ele é, porque a partir desse momento, está tudo resolvido. Vai dar tudo certo. Verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, a virtude, ou o poder, dependendo da versão, que nós recebemos do Espírito Santo, inclui coragem, ousadia, confiança, discernimento, capacitação, autoridade. Os discípulos, eles precisariam de todos esses atributos para cumprir a sua missão. E vocês acham que isso mudou para os nossos dias? Não mudou. O batismo com o Espírito Santo continua sendo esse revestimento de poder que nos capacita a fazer tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer em benefício do reino. O texto fala: e sereis minhas testemunhas. Irmãos, essa é uma das capacitações mais relevantes quando nós falamos sobre esse assunto. Poder para testemunhar. Quando nós testemunhamos a respeito de Cristo, nós fazemos isso debaixo do poder do Espírito Santo, não debaixo da nossa própria habilidade. Tudo isso é como se Jesus estivesse dizendo aos discípulos: vocês vão ter que contar tudo isso que vocês viram.
Eu sei que vocês se acham incapazes. Eu sei que alguns não acham que têm capacidade, habilidade para fazer isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma ferramenta espiritual, sobrenatural, que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Vocês que se acham incapazes, vocês vão ver que vão ser tomados de uma ousadia, de uma intrepidez, de uma autoridade que vocês nunca viram na vida de vocês antes. Esse versículo também ele descreve uma série de círculos cada vez maiores. Não sei se vocês perceberam isso. Ele fala das boas novas que deveriam ser transmitidas geograficamente a Jerusalém, depois a Judéia, Jerusalém estava na Judéia, depois em Samaria e depois aos confins da terra. Então ele começa com os judeus, depois vai com os mestiços de Samaria e depois os gentios de todo o mundo. Pergunta: as boas novas chegaram no seu destino final? Eu acredito que não, irmãos, porque faltam muitas pessoas a serem alcançadas pelo Evangelho. Mas é aí que nós entramos. Nós devemos nos certificar que, de alguma maneira, não interessa qual seja, que de alguma maneira nós estamos contribuindo para que esses círculos estejam se ampliando cada vez mais. Evangelizar, irmãos, não é para os habilidosos. Evangelizar não é para aqueles que têm o chamado. É para os obedientes. É simples assim. Ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda a criatura. O chamado, você já tem. Só falta obedecer. Versículo 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Então, depois de 40 dias com seus discípulos, Jesus voltou para o céu. Era importante que os discípulos vissem isso, porque eles não teriam mais dúvidas de que Jesus era Deus, não teriam mais dúvidas que o seu lar era o céu. Os 2 homens de branco eram anjos que disseram aos discípulos que Jesus voltaria da mesma maneira que ele foi. Como? Física e visivelmente. Jesus, quando voltar, não vai ser um fantasma. A igreja, depois das bodas do Cordeiro, os irmãos sabem a sequência dos fatos. Arrebatamento da igreja, 7 anos de bodas do Cordeiro, a igreja vem com o Senhor Jesus, a palavra fala, Jesus com os santos e os anjos descerão para estabelecer o reino milenar de Jesus. Nós estaremos nessa. Não vamos ser fantasminha não, irmãos. Estaremos aqui física e visivelmente para estabelecer o reino milenar de Jesus nesta terra. Com os corpos glorificados. Vai ser bem legal. Vou dar um pulo lá no Havaí. Vai ser legal isso. Eu acho que eu vou gostar. Parafraseando, entre outras coisas que os anjos disseram, eles disseram, pessoal, não fiquem aí parados, olhando para o céu. É agora que o trabalho começa.
Irmãos, esse trabalho ainda não acabou. Existe muita terra a ser arada, muita terra a ser semeada. Não é hora de nós ficarmos maravilhados, olhando para o céu, admirados com quanto nós já conquistamos. Nós nos alegramos com isso. Legal, chegamos num ponto, mas esse não é o objetivo em si mesmo. São ferramentas para que pessoas sejam alcançadas, para que haja uma expansão do reino de Deus nesta terra. Verso 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com o irmão deles. Muito bem. Então, eles viram Jesus ser assunto aos céus e voltaram para Jerusalém e imediatamente se reuniram para começar a elaborar um plano estratégico de evangelização mundial. Foi isso? Não. Eles foram orar. Irmãos, o primeiro passo a ser dado quando estamos diante de uma decisão importante é a oração. Como nós falhamos isso às vezes. Tomar uma decisão antes de orar já é a pior decisão. Se você decidiu sem orar, já decidiu mal, independente do resultado. Ah, mas deu tudo certo. Independente do resultado. Irmãos, se nós quisermos que os nossos problemas, os nossos projetos, os nossos planos deixem de ser problema, nós precisamos transformar isso em oração. Se você tem um problema, você transforma isso em oração, isso vai deixar de ser um problema. Porque oração, irmãos, é a condição estabelecida por Deus para alcançarmos o socorro que vem da parte dEle. É a via pelo qual Deus vai suprir as nossas necessidades. É a via pela qual todo bem flui da parte de Deus. Isso não pode ser desconsiderado. Deus é o nosso Pai. Pedir e conceder faz parte desse relacionamento de pai e filho. Um dos maiores propósitos estabelecidos na Bíblia é imprimir em nós a grande importância, o valor e a necessidade de pedirmos a Deus aquilo que nós precisamos. Como a Bíblia fala a respeito disso? Pedi e dar-se-vos-á. O nosso ofício número 1, nós podemos dizer que é a oração. Agora, para que nós possamos exercer bem esse ofício, nós temos que nos agarrar a isso com força. Para exercer bem esse ofício, nós temos que criar todas as condições favoráveis para que as coisas aconteçam. É isso que os discípulos estavam fazendo. Irmãos, oração é um privilégio, é um dever também, mas vai além disso. Oração é um meio, é uma ferramenta, é uma condição para alcançarmos aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. O que nos impede de orar? Muitas pessoas vão dizer, falta de tempo. Não, irmão. O que nos impede de orar não é a falta de tempo. O que nos impede de orar é o nosso coração.
A hora que nós ajustarmos o nosso coração, não vai faltar tempo para nos relacionarmos com o nosso Pai. É simples assim. Eu arrisco a dizer que o segredo do sucesso no reino de Deus é a nossa capacidade de orar. Aqueles que mais realizam para Deus são os mais ativos na sua vida de oração. Podem perceber. A oração, ela projeta a nossa fé em Deus. Uma fé sem dúvidas. Uma fé que crê que tudo aquilo que disser vai ser feito. Ah, mas Paulo, eu tenho a impressão que às vezes a minha oração não passa do teto. Irmãos, vou te falar uma coisa. Você acha que a sua oração não passa do teto? Eu vou dizer uma verdade agora, uma revelação. Deus não mora no telhado. Ele mora dentro do seu coração. Então, essa conversa de que minha oração, o céu está de bronze e minha oração não passa do teto, pelo amor de Deus, não fala mais. Atos 15 a 20. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Então, os critérios para ocupar o cargo de apóstolo do Cordeiro estão expressos nesse texto, claramente. Então, nós percebemos que existem os apóstolos e os apóstolos do Cordeiro. Apóstolos do Cordeiro tinham uma condição: ter estado com Jesus o tempo todo em que andou entre eles. Esses são os apóstolos do Cordeiro. Paulo poderia ser o 12º apóstolo? Poderia ser um dos apóstolos do Cordeiro? Não, porque o encontro de Paulo com Jesus foi 30 anos depois. Ele não andou com Jesus, apesar de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E esse texto também ele delimita o período. Ele fala, começando no batismo de João, até o dia em que, dentre nós, foi elevado às alturas. Então, essa janela de tempo é o ministério terreno do Senhor Jesus. Para ser um apóstolo do Cordeiro, tem que ter andado com o Senhor Jesus no tempo do seu ministério terreno. Versículo 23 a 26. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Jesus se transviou, indo para o seu próprio lugar. Judas, digo. E o lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então, Matias foi escolhido para ser o 12º apóstolo. Beleza. Judas. Quanto a Judas, é interessante como é fácil nós omitirmos o fato de que ele foi escolhido por Jesus. Não é fácil a gente omitir isso? Ele foi escolhido pelo Senhor. Por que ele foi escolhido? Porque Jesus
sempre pensou o melhor de Judas. Jesus pensou sobre Judas o que nem mesmo Judas pensou. Mas pelo relato bíblico nós vemos que Judas estava muito equivocado em relação à missão de Jesus. Possivelmente ele esperava de Jesus alguma ação política, né, para libertar Israel do jugo romano. Mas quando Jesus continuou a falar sobre a sua morte, Judas se decepcionou. Judas se decepcionou, mas ele não perdeu o seu relacionamento com Jesus. Por que ele não perdeu o relacionamento com Jesus? Porque ele nunca teve. Judas nunca teve um relacionamento real com o Senhor. Irmãos, alguém pode estar na igreja todos os dias e não ter um relacionamento real com o Senhor. Relacionamento não é cumprir uma escala sem faltas. Relacionamento é convívio, é ligação, é comunhão. Foi exatamente isso que faltou para Judas, porque se tivesse isso, ele não teria feito o que fez. Ao trair Jesus, Judas cometeu o maior erro da história. E no seu desespero, ele errou novamente, porque ele não se deu a oportunidade de desfrutar do dom da reconciliação que Deus tinha para ele. Algumas pessoas dizem que em João 13, 27, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Coitado do cara, está possuído. O cara possuído não pensa direito, faz as coisas lá, tudo a comando do chifrudo, e daí não dá coisa que preste. Irmãos, a questão não é essa. A questão é, quando Satanás entrou em Judas? Satanás entrou em Judas quando ele estava roubando o dinheiro do ministério e manteve isso em segredo. Isso nos ensina muitas coisas. Um pecado não confessado, irmãos, ele abre as portas para o diabo. O diabo não entra na vida daqueles que estão andando na luz. Ele vai entrar na vida daqueles que estão andando nas trevas. A banda pode subir que eu estou acabando. Judas, ele tinha um livre-arbítrio, ele podia fazer escolhas. Mas o que vemos que no final da sua vida, nada mais foi do que o resultado de tudo aquilo que ele semeou. O resultado foi daquilo que ele acolheu no seu coração. A verdade, irmãos, que nós ainda erramos muito. Eu não sei os irmãos, mas eu cometo erros. Nós erramos muito, mas nós não podemos deixar de escolher o arrependimento. Não podemos deixar de escolher o perdão que vem da parte de Deus. A esperança. Deixar de escolher a vida eterna. Colocar a vida em ordem. O perdão de Deus é um ato de amor do nosso Pai. E está disponível para cada um de nós. Não é porque nós merecemos, porque nós somos muito bons, mas é porque Ele é bom. E, sobretudo, porque Ele nos ama. E aí, irmãos, dá para receber alguma coisa de Atos 1? Amém. A gente sempre tem algo para receber da palavra. Glória a Deus.